Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver 3 questões dissertativas escritas da Unesp 2025, segunda fase. Eu tô fazendo um pouco depois do que foi aplicado, mas para servir de treino aí, para quem for fazer Unesp 2026, 2027, vestibular de inverno, ter essas questões aí com aquela resolução detalhada aqui do canal para você estudar e entender os conteúdos que aparecem, beleza? Se eu conseguir, né, se der tempo aí para me organizar, eu tô meio devagar aqui no canal, se der tempo eu vou fazer vestibular de inverno 2025 também, mas estou tentando encaixar nos cronogramas aqui, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química desde 2011, estou aqui no YouTube ajudando o pessoal a se preparar para os mais diversos tipos de prova, Enem, Unesp, Unicamp, no Brasil inteiro, beleza? Como eu estava falando, né, vão ser 3 questões dissertativas, a gente tem aí mais ou menos 12 minutos por questão para fazer, então dá para treinar bem e fazer rapidinho. Maravilha, lembrando que eu faço um pouco mais demorado do que está na questão, porque a gente faz estudando. Ah, pessoal, e não esquece, né, tem uma pasta aberta com materiais gratuitos para você estudar. Então, quero treinar termoquímica. Tem playlist, tem uma lista de exercícios de termoquímica lá na minha pasta aberta. É só você acessar, tudo gratuito, bonitinho, você não paga nada, acessa, tem os exercícios, tem QR Code, tem link para você clicar no PDF e ir para resolução, baixa lá que você vai resolver muitos exercícios da temática que você quer. E se você quiser apoiar o canal, né, tá aqui em cima, você pode virar membro ou fazer um Pix que me ajuda demais, beleza? Lembrando que tudo no canal é gratuito, você não precisa pagar nada, mas se você quiser apoiar, retribuir, ajudar e de alguma forma o canal a crescer, comprar melhores materiais, câmera, essas coisas, né? Ou reconhecer meu trabalho, o Pix tá na tela, beleza? Vamos para essa resolução então. Então tá aqui a capa, né? 24 questões. Você tem para fazer, né, 5 horas, 5 vezes 60, você tem 300 minutos. 300 minutos dividido por 24 dá mais ou menos 12 minutos e meio por questão. Vai ter umas que você vai fazer mais rápido, outras que você vai fazer mais devagar, mas você tem que estar preparado para isso, beleza? Temas aí das questões, né? Então a primeira, classifiquei essa prova como difícil, tá? Essas 3 questões, então a questão 16, a 17 e a 18, todas eu achei difícil, comparado aí com aplicações anteriores, deu uma dificultada, assim, né? Tem que fazer o de inverno para ver se tá com essa tendência de ficar mais difícil. Mas tem alguma coisa assim mais difícil de você pensar, um conteúdo mais de final, de cobrado mais no final do ensino de química naquele ponto, né? Então, por exemplo, balanceamento redox é um ponto difícil de fazer. Identificação de funções orgânicas e isomeria geométrica, mas de um jeito não muito comum, mais para um detalhe aí que o pessoal não sabe. Reações orgânicas, eletroquímica, né? Identificar quem oxida, quem reduz, o NOx. E a primeira questão que a gente já vai ver aí, né? De fórmula centesimal ou percentual, densidade de misturas, coeficiente de solubilidade de soluções, né? A única questão aí com conta para valer. Beleza? Então, 3 questões. Vamos lá, né? Então, aqui está a capa da prova, né? A prova da Unesp fornece tabela periódica, não esquecer disso. Se você quiser mais vídeos, mais material para você estudar, né? O que eu recomendo? Então, essa daqui é a capa desse vídeo, né? Unesp 2025, segunda fase. O que eu recomendo você fazer? Estuda pela FAMEMA 2025, FAMERP 2025, Faculdade de Medicina de Jundiaí 2025, Santa Casa 2025, eu tenho que trazer aqui no canal, mas eu não fiz ainda. Depois que você fez tudo 2025, vai para 2024, 2023, vai fazendo por ano, né? Ou se você preferir, você pode matar, né? Faz Unesp 2025, 2024, 2023, fez uns 3 anos, aí você faz todo mundo da banca Unesp 2025, que ajuda você a se situar ali, beleza? Claro que cada uma tem sua especificidade, mas ajuda por ser da mesma banca da VUNESP, né? Então dá uma base boa aí para você saber como que eles cobram. Claro que cada uma tem seu tempo de resolução, eu sempre comento isso para você se organizar. Beleza? Como eu falei, a prova tem tabela periódica, né? Então a gente vai usar aí umas questões para fazer conta. Então vamos lá, né? Questão 16, Unesp 2025, segunda fase, questões escritas, né? Então a gente bate o olho aqui, né? Sal,
cloreto de sódio, cloreto de potássio, massa molar, densidade a 25 graus, a 20 graus Celsius, solubilidade em grama por litro. Então analise a tabela que fornece algumas informações sobre 2 sais de metais alcalinos. Metais alcalinos, metal da primeira coluna da tabela periódica. Então a gente já leu a tabela e a figura que a gente sempre bate o olho na tabela e na figura antes de resolver o exercício. Atualmente no mercado, com diversos nomes e marcas, sais para uso culinário com teor reduzido de sódio. Atualmente há no mercado sais com teor reduzido de sódio, né? Um deles é conhecido como sal leve ou sal light, uma mistura constituída por 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio em massa, né? Porcentagens expressas em massa. Beleza, então se eu tiver 100 gramas de sal leve ou de sal light, 50 gramas é de cloreto de sódio, 50 gramas de cloreto de potássio. As informações nutricionais sobre esse sal leve indicam que uma porção de 1 grama dessa mistura contém 196 miligramas de sódio e 260 miligramas de potássio, tá? Então isso aqui é como se fosse uma informação, é uma informação nutricional para a gente levar. Item A e item B, né? Lembrando que geralmente pergunta-se 2 coisas no item A e 2 coisas no item B. Então a gente tem 4 pontos ali, 4 coisas para responder. Vamos achar essas 4 coisas, geralmente, né? Calcule a densidade do sal leve, ponto. Então essa é a primeira coisa. Então, ele falou, né, pra gente que o sal leve é essa mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio e pediu pra gente calcular essa densidade. Ele deu as densidades aqui. Já eu vou comentar como que a gente faz isso, mas usar essas densidades, usar essas porcentagens e calcular a densidade dessa mistura que é o sal leve. Com base nos dados de solubilidade que está aqui, né, apresentados na tabela, mostre por cálculos, então isso não é só dar a resposta, se uma solução preparada pela dissolução de 20 gramas desse sal a 20 graus Celsius, né, então a solubilidade é 20 graus Celsius, se eu dissolver 20 gramas desse sal em água, com um volume de 50 mililitros, então eu dissolvi 20 gramas de sal leve em 50 mililitros de água, apresentará ou não corpo de fundo? Então essa é a segunda coisa perguntada, né? 20 gramas desse sal leve é 10 gramas de cloreto de sódio e 10 gramas de cloreto de potássio. Por quê? Por causa da porcentagem em massa de 50 a 50. 10 gramas de cloreto de sódio em 50 mililitros de água vai ter corpo de fundo? Aí eu uso essa solubilidade para ver até quando que está para dissolver. Então, em 1 litro, eu consigo dissolver 358 gramas de cloreto de sódio. Em 50 mililitros, quanto que eu consigo dissolver? Se essa quantidade que eu consigo dissolver for menor do que 10 gramas, essa quantidade que passou vai precipitar. Se o quanto eu consigo dissolver em 50 mililitros for maior do que 10 gramas, significa que todas essas 10 gramas aqui dissolveu ali na solução e não tem corpo de fundo. Faço isso para o cloreto de sódio, faço isso para o cloreto de potássio. É um clássico, né? Então, temas aqui pra gente. Físico-química, soluções, coeficiente de solubilidade, né? Que é o quanto consegue dissolver dissoluto num solvente numa dada temperatura. Coeficiente de solubilidade, tranquilo, é o começo ali de soluções. E essa primeira parte aqui, né, do item A, densidade de misturas. Densidade de misturas, pessoal, vou até pôr a câmera inteira aqui. A gente tem o sal leve, o sal light, então é um sólido, cloreto de sódio, e outro sólido, cloreto de potássio. Quando eu misturo esses sólidos, a densidade da mistura vai ser uma média ponderada. Então, por exemplo, se eu tiver 50, que é o caso aí, né? Vamos falar o caso. Se eu tenho 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio em massa, a densidade vai ser 50% da densidade do cloreto de sódio, 50% da densidade do cloreto de potássio, e aí eu vou fazer essa média ponderada. E se eu tivesse 80% de um e 20% do outro? É como se fosse 2 provas. Você fez 2 provas, uma prova vale 80% da nota, que é uma prova super importante, e tem um trabalhinho que vale 20% da nota. Como que você calcula a sua nota no final? Pela média ponderada. Um você multiplica por 0,8, porque vale 80%. Outro você multiplica por 0,2, porque vale 20%, e divide por 1. Ou multiplica por 80, multiplica por 100, multiplica por 80, multiplica por 20 e divide por 100. Média ponderada igual você calcula nas suas provas. Sempre é assim, a densidade de uma mistura é sempre a densidade média
Não, pessoal, eu vou deixar no final do vídeo uma indicação de uma questão que caiu no Enem, que aí você mistura, por exemplo, água e etanol. Quando você mistura água e etanol, por interações intermoleculares, o volume ele não é aditivo. Então, nesses dois sólidos, o volume da mistura é como se fosse praticamente a soma dos volumes que você adicionou ali. Quando você mistura água e etanol, por causa das interações intermoleculares, o volume diminui. E aí a densidade da mistura água e etanol não é uma média ponderada. Ah, quando que eu vou saber se eu faço média ponderada ou não faço? Se o exercício não te falar nada de polaridade, de interações intermoleculares, da característica química ali, pra você imaginar alguma coisa além de média ponderada, se ele não falar nada disso, é média ponderada. Agora, água e etanol, etanol e acetona, quando tem essa diminuição de volume, ele pode te dar um gráfico, igual no exercício que eu vou deixar no final, ou comentar alguma coisa. E aí você não pode fazer média ponderada. E aí vai ter um gráfico com um desvio, pode ser um desvio positivo, negativo, se o volume variar ali, dependendo de como variar. Beleza? Então, é assim que a gente calcula densidade de misturas, por média ponderada, exceto nos casos que diminui o volume. No caso de diminuir o volume é até bizarro, né? Você mistura 500 mililitros de água, 500 mililitros de etanol, era para dar quanto na mistura? 1 litro. 500 mais 500 dá 1 litro. Mas ele diminui o volume e aí ele fica com 970, 930, alguma coisa assim. Acho que é 970, ele fica com um volume menor. Por ele não ter esse volume aditivo, a densidade dessa mistura não é a média ponderada. Só um detalhe aí que pode dar confusão. Então aqui só fazer a média ponderada e aqui só calcular para o NaCl e para o KCl usando o coeficiente de solubilidade. B. Escreva a fórmula centesimal do cloreto de potássio. Fórmula centesimal, pessoal, é a fórmula percentual. Então tem a fórmula molecular. Então, por exemplo, fórmula molecular C6H12O6, glicose, C6H12O6, essa é a fórmula molecular. Aí tem a fórmula mínima, que aí você divide, né, 6, 12, 6, você tira ali faz os menores números possíveis, aí você chega em C1, que aí você omite 1, né, C1H2O2, essa é a fórmula mínima. Vou deixar um exercício no final sobre fórmula mínima. A Unesp cobra também, a banca da Vunesp cobra isso. Então, fórmula molecular, C6H12O6. Fórmula mínima, C1, só vou falar aqui para facilitar, né? C1H2O1. Fórmula percentual, aí você coloca C em porcentagem de massa, hidrogênio em porcentagem de massa, oxigênio em porcentagem de massa. Então você tem que descobrir a massa daquele elemento na massa total. Essa é a fórmula centesimal ou percentual, que é em porcentagem de massa de cada elemento na fórmula. Então, por exemplo, do KCl vai ser a massa do potássio dividido pela massa do cloreto de potássio. E a porcentagem do cloro vai ser o restante, né, para dar 100%, mas vai ser a massa do cloro dividido pela massa total do cloreto de potássio, que ele te deu aqui, que é 74,5. Então, a fórmula centesimal é a porcentagem ali em massa de cada elemento na fórmula molecular. Beleza? Tem que conhecer isso. Então, fórmula molecular, fórmula mínima, fórmula centesimal, fórmula percentual. E também tem os exercícios, nesse que eu vou deixar no final, é isso, que você faz um teste, faz um procedimento, faz uma análise quantitativa para descobrir essas fórmulas. Aí tem um monte de procedimento meio chatinho também, aparece na FAMERP bastante. Acho que o exercício que eu vou deixar ou é da FAMERP ou é da FMJ, mas você vai ter que fazer isso. Tá bom? Segunda parte, demonstre, apresentando os cálculos, que a massa de potássio presente em 1 grama de sal leve é aproximadamente 260 miligramas, igual ele falou na tabela nutricional, que está aqui, ó, 260 miligramas, como consta nas suas informações nutricionais. Então, eu vou ter que fazer aqui uma análise dimensional, fazer uma regra de 3, né? Então, se no KCl tem... Aí eu vou achar a massa do potássio, né? Eu vou olhar lá na tabela periódica. Potássio, tem lá na tabela periódica no começo, 39,1. O que é isso? Eu tenho 39, até arredondei para 39, né? Eu tenho 39,1 grama de potássio
por mol. Ah, então no KCl eu tenho 39,1 grama de potássio para 74,5 grama de KCl. Aí eu vou fazer contas aqui para sair de 1 grama de sal leve e chegar na grama de potássio, só do elemento potássio K, e ver se bate com o da tabela. Eu vou convertendo. Saio de 1 grama de sal leve, vou para grama de KCl, vou para grama de potássio, vou para miligrama de potássio. Eu vou fazendo essas conversões ou por regra de 3 ou por análise dimensional. Difícil, tá? Eu achei difícil. Densidade de mistura, coeficiente de solubilidade, fórmula centesimal. O pessoal esquece o que é a fórmula centesimal, que não é difícil, mas esquece. E ainda uma continha aqui de teor de massa, né? Porque a gente vai ter que usar o teor de massa de potássio no cloreto de potássio e usar aqui esse teor de massa de 50% de um, 50% do outro. Vamos lá, então, né? Falei. Vamos logo para essa resolução, né? Como que eu escreveria, como que eu escrevi essa questão? Então, como eu falei para você, a densidade é uma média ponderada neste caso, né? Então, a densidade do sal leve é calculado via média ponderada dos constituintes. Não precisa colocar essa segunda parte, mas é só para lembrar, né? Se eu tivesse esquecido de falar. Pois é uma mistura que não sofre contração nem expansão por interações intermoleculares como água e etanol, que eu falei para você, que tá de cinza mais claro porque você não precisava colocar isso, tá? Eu só coloquei para lembrar eu do futuro quando eu fosse fazer esse vídeo. Beleza, então a densidade do sal leve vai ser o quê? A densidade do cloreto de sódio vezes a porcentagem dele. Então, 50%, né? Aqui eu vou colocar em 50%, por quê? Porque eu estou dividindo por 100%. Eu poderia fazer a densidade colocando, por exemplo, 0,5. Então, se fosse a densidade do cloreto de sódio vezes 0,5, que é 50%, eu iria dividir por 1. Média ponderada, tá? KCl vezes a porcentagem do KCl, essas porcentagens eu vou colocar de 0 a 100, por isso que eu vou dividir pelo total, que é 100%. Coloco os valores, né, que está lá na tabela, 217 vezes 50%, mais 1,98 vezes 50%, dividido por 100. Aqui, pessoal, é a média ponderada, tá? Você pode fazer, facilitando, para não ter que fazer essa conta, depois fazer essa, somar e dividir por 100, você pode fazer a média. 50% é a média. Soma esse com esse e divide por 2, porque é 50, 50. Então, tem duas provas, as duas com peso igual. Em uma você tirou 2,7, na outra você tirou 1,98. Qual que é a sua nota final? Aí você faz, né? Pega 2 aqui do 17, passa para cá, vira 2,0, então você tem 2,15, porque você tirou 2, e 2,0. A média de 2,15, que eu diminui, passando 2 para cá para facilitar a conta. A média de 2,15 para 2 é dividir 0,15 por 2. Então vai dar 2,075. Fiz de cabeça aqui a conta. É a média entre 2,17 e 1,98. Quando é exercício de conta, assim, que ele quer um valor, vale a pena você circular e pôr as barrinhas para facilitar a vida do corretor, para ele bater o olho. Ah, tá, a densidade, ele calculou, o valor é esse aqui. Ah, tá, bateu, é esse aqui mesmo. Para não ficar texto, fica um monte de coisa, fica jogado o valor ali, fica difícil dele achar. Às vezes, se tá uma letra feia, piora muito sua vida. Então, como ele quer um valor, quer uma afirmação, é maior, é menor, alguma coisa assim, vale a pena você circular para facilitar o destaque ali para visualizar o corretor, tá bom? B. O B, que ele queria mostrar se tem precipitado ou não com 20 gramas desse sal, né? Então, eu poderia fazer uma conta no início falando que 20 gramas de sal leve tem 10 gramas de cloreto de sódio e 10 gramas de cloreto de potássio. Não vou fazer essa conta, eu vou escrever para o corretor saber que eu sei que tem 10 de um e 10 do outro. Então, calculando quanto pode ser dissolvido em ACl e KCl em 50 ml. Aí eu vou fazer a conta usando 10 gramas de cloreto de potássio, mas aqui no final eu vou colocar, como o teor de massa é 50%, tenho 10 gramas de cloreto de potássio. Pode se dissolver tanto, 9, 10, 11. Como esse valor está maior, menor, vai ter precipitado ou não. Aí eu faço a análise. Eu vou falar essas que tem 10 gramas no final, mas eu não vou fazer essa conta. Vou fazer meio que de cabeça e só falar para ele. Então vamos lá. Ó. 50 mililitros de água pode dissolver quanto de cloreto de sódio? O coeficiente de solubilidade está em litro. Eu poderia já começar aqui com 50 vezes 10 a menos 3 litro. Eu vou fazer assim, acho que desse lado aqui,
para o outro caso. Então você pode começar com 50 vezes 10 a menos 3 litros e usar o coeficiente de solubilidade em grama por litro. Se você quiser, se você tiver mais dificuldade, você pode fazer assim: 50 mililitros vezes 1000 mililitros tem 1 litro. Corta o mililitro, 50 dividido por 1000 é 50 vezes 10 a menos 3. Então a gente fez uma conversão de volume. Saiu de mililitro, foi para litro. Tá? É tranquilo isso daqui. Agora eu uso o coeficiente de solubilidade. Seria uma regrinha de 3 só, né? 50 mililitros, 50 vezes 10 a menos 3 mililitros dissolve quanto? Sendo que 1 litro dissolve 358. Como eu faço por análise dimensional, eu faço focando em cortar unidades, né? Então eu comecei com 50 mililitros, fui para litro, e aí eu uso o coeficiente de solubilidade. Eu coloco o litro embaixo, por quê? Para eu cortar o litro com litro e chegar em massa de cloreto de sódio. 50 vezes 10 a menos 3 vezes isso daqui, né? Corta esse zero do 50 com 10 a menos 3, vira 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2 é 0,5 vezes 10 a menos 1. Por que eu tô falando que isso aqui é 0,5? Porque 0,5 é pegar esse valor aqui, 358, e dividir por 2. Então é 0,5 vezes 358. Metade de 358 vai dar 179. Só que é 0,5 vezes 10 a menos 1. Então fica 179, anda uma vírgula, 17,9 grama de cloreto de sódio. É o que eu posso dissolver, adicionar ali na água, dissolver, até formar uma solução saturada, que eu não consigo dissolver mais. Então, o que é o coeficiente de solubilidade? O quanto de soluto eu posso colocar na água para ele dissolver o máximo possível. Se eu adicionar 18 gramas de cloreto de sódio em 50 mililitros de água, esse 0,1 a mais, ele vai precipitar e vai formar um sólido. Então, o coeficiente de solubilidade é a solubilidade, é o máximo que eu posso dissolver desse sal nesse volume que eu tenho aqui. Na verdade, o coeficiente de solubilidade é em grama por litro. É o quanto eu posso dissolver por litro. Eu uso esse coeficiente de solubilidade para descobrir em outros volumes o quanto que eu posso dissolver. Suave, né? Tranquilo. A gente faz a mesma coisa para o cloreto de potássio. Aqui eu já vou fazer desse jeito que eu te falei, ó. 50 vezes 10 a menos 3 litro. 1 litro dissolve 347. O que é isso daqui? 5 vezes 10 a menos 2, que é igual ao quê? 0,5 vezes 10 a menos 1. Divide 347 por 2, né? Dá 15, 16, 17. 17 divide o 7, dá 100. 173,5. Aí tinha o 10 a menos 1 que sobrou, anda vírgula 17,35. Então esse é o quanto posso dissolver. E agora, vai ter precipitado ou não? Não, né, pessoal? Então vamos lá, o que eu tinha te falado no começo, ó. Em 20 gramas de sal leve, devido ao teor de massa de 50%, teremos 10 gramas de cloreto de sódio e 10 gramas de cloreto de potássio. Valores menores do que o máximo que pode ser dissolvido como calculado acima. Então eu posso dissolver 17,9, mas eu adicionei 10, então não vai formar precipitado. Eu posso dissolver 17,35, mas eu adicionei 10 também. Assim, ele quer saber se vai formar precipitado ou não. Nunca esquece a pergunta. Assim, a solução não, se quiser, não vai circular, né? Senão fica feio. Não apresentará corpo de fundo, porque as quantidades adicionadas estão menores do que o máximo que eu posso solubilizar. Circulei tudo aqui, porque é o principal, né? E essa conta aqui dos 10 gramas de cada um, eu poderia ter feito também, mostrado para ele, mas ia faltar espaço. Tá vendo que eu fiz? A primeira parte do A, né? A1, A2, e já foi mais da metade da prova, mais da metade do espaço de resolução. Então, se eu tivesse colocado essa conta dos 50% virando 10 e 10, não ia sobrar espaço nenhum. Então, eu evitei e fiz por texto. Vamos ver o B lá então, né? Fórmula centesimal do cloreto de potássio vai ser o quê? Massa do potássio K dividido pela massa do KCl. Depois, massa do cloreto dividido pela massa do KCl. Acho o teor de massa de cada um na fórmula. Acho a fórmula centesimal. E depois sair de 1 grama de sal leve e chegar em 260 miligramas de
potássio. Minha caneta travou, né? Você pode ver aqui, eu vou atualizar ela. Pera aí. Pronto, voltou aqui, ó, a minha caneta, né? Que eu deixo a webcam filmando a caneta e ela é super paia e cai, fica caindo toda hora, tá com mau contato, mas agora voltou. Então vamos fazer essa fórmula centesimal percentual. Então a fórmula percentual do KCl é, aí eu deixei um espaço porque eu vou colocar ela aqui, mas eu tenho que mostrar essa continha para ele como que eu cheguei, né? Para ele, para ela, para o corretor. Então massa do potássio, 39,1, tá? 39,1 grama de potássio dividido por 74,5 grama de KCl. Esse aqui é o teor de massa de potássio no KCl. 39,1, que é o valor que está lá na tabela, dividido por 74,5, aí você vai ter que fazer a continha, você vai chegar em 0,52 ou 52%. Se o potássio é 52%, o cloro tem que ser quanto? Que é o outro único constituinte que tem ali, né? É o segundo e único para fazer o par, tem que ser 48%, mas aí você coloca a conta, né? Massa do cloro, aí você olha lá na tabela, 35,5, dividido pela massa do cloreto de potássio, 74,5, esse dividido por esse, 0,48 ou 48%. Então, qual que é a fórmula centesimal que ele pediu? Ou chamada também de fórmula percentual, como eu coloquei aqui, K, 52, Cl, 48. É as porcentagens em massa. Isso aqui é o teor de massa, né? E só a gente ter essa fórmula, conhecer isso aqui. Então, circulei, eu deixei o espaço aqui, fiz as contas e depois eu preenchi, né? Seria assim que eu iria fazer no dia. Pontilhadinho, pontilhadinho, pontilhadinho. E agora mostrar que 1 grama de sal leve tem mesmo 260 miligramas de potássio. Então, cálculo da massa de potássio em 1 grama de sal leve. São várias regras de 3, ou por análise dimensional, né, convertendo unidade como eu faço. Então, 1 grama de sal leve. Quero grama de sal leve? Não. Eu quero cloreto de potássio. O que eu sei? Eu sei que é 50% o cloreto de potássio. Esse 50% de KCl no sal leve, eu posso usar de qualquer forma. Eu posso falar que em 100 toneladas de sal leve, eu tenho 50 toneladas de KCl. Eu posso falar que em 100 quilos de sal leve, eu tenho 50 quilos de KCl. E como eu estou usando grama, que foi o que ele me deu, eu posso falar que em 100 gramas de sal leve, 100 gramas, eu vou ter 50 de cloreto de potássio. O que é isso? É o teor de massa de KCl no sal leve. Ah, por que você não começou com 0,5? Ah, por que você não colocou a resposta direto aqui então, né? Porque você fez tudo de cabeça. Eu estou mostrando para ele, pro corretor, que eu saí da grama de sal leve e ir para o cloreto de potássio. Agora, eu tenho que achar a massa de potássio apenas, porque ele falou que tinha 260 miligramas de potássio. Então eu vou ter que sair do KCl para o potássio. O que eu sei? Eu sei isso daqui, ó. O que é isso? Isso aqui é o teor de massa. Eu sei que em 74,5 grama de KCl tem 39,1, faltou os 0,1 aqui, tá? Grama de potássio. Eu vou colocar isso daqui. Eu vou colocar o grama de KCl embaixo para eu cortar com esse grama de KCl em cima. Então 74,5 tá para 39. Cortei grama de sal leve, cortei grama de KCl, cheguei em grama de potássio. Vou calcular em grama mesmo, depois eu passo para miligrama. Então, meio, né? Meio, aí você faz meio vezes 39, você pode dividir o 39 por 2. Ou você pode pegar o meio e fazer 1 sobre 2, multiplicar o 74,5 por 2, né? Aí dá 149, aí você divide 39 por 149, aí fica mais fácil. Divide o 39 por 149, você chega em 0,260 grama de potássio. Lembrando que ele quer em miligrama. Se ele quer em miligrama, a gente pega essa vírgula e anda 1, 2, 3, vira 260 miligrama, porque o mili é 10 a menos 3. Beleza? Então, como que você vai fazer essa conta? Faz no rascunho lá e tá tranquilo. Mas esse mili aqui é 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,260 grama. Textinho, né? Circular, identificar para o corretor.
Isso daqui que eu calculei no final é a massa igual da informação nutricional. Circulei, olha como é que dá o destaque. Se eu deixasse só assim, ele provou mesmo que tem 260 miligramas de potássio? Opa, sim, ó, massa igual da informação nutricional. Circulou, pôs 2 barrinhas, então eu estou mostrando que é igual. Massa diferente da informação nutricional, escreveria diferente aqui. Beleza? Vamos dar um zoom out. Então você vê que ficou bem apertado, né? Você teria 12 minutos e meio, a gente está aqui fazendo devagar, conversando, né, falando de outras coisas para estudar pelo exercício, mas você vê que ficou apertado. Classifiquei como difícil. Uma dificuldade para mim desse exercício foi encaixar todas essas contas, tudo isso daqui que você tem que falar no espaço de resposta. Achei pouco, tá? As 2 sugestões que eu te falei, era da Santa Casa, ó. Densidade de misturas, água e etanol. Aqui, ó, você vai ter um gráfico. Se a curva fica retinha assim, é porque não tem mudança de volume, que é o caso do cloreto de sódio com cloreto de potássio. Aqui ele vai ficar curvo. Enem 2015. Por quê? Porque você não pode fazer a média ponderada para achar a densidade aqui, tá? E aí vai ter um monte de procedimento chatinho. Faz esse exercício que é bom para você ver coisas diferentonas. E esse daqui é da Santa Casa, que também é da Banca VUNESP, sobre achar, por análise elementar, análise quantitativa ali, achar a fórmula mínima do composto. Aí você vai fazer uma combustão, tem que fazer uma análise, tem que conhecer o que é a fórmula mínima. Dá uma olhada nesses 2 exercícios para você ficar 100% aí nesses temas, beleza? Vamos continuar? Maravilha, né? Então, passando aqui, né? Nossa, gente, eu tô numa canseira. Nossa, tá complicado. Vamos lá. Questão 17, Unesp 2025, segunda fase, né? Então, textão aqui, né? Resíduos de laboratório contendo íons de cromato, K2, CR2, O7, 2-. Aqui teve um errinho, né, na diagramação, porque aqui ele colocou dicromato de potássio. Se fosse só o íon dicromato, ele teria que ter omitido o potássio. Então, esse aqui, ó, sem o potássio, que é do jeito que está ali na tela, é o íon dicromato. Esse daqui, sem a carga 2-, é o dicromato de potássio. Então, teve esse errinho, tá? Mas nada que atrapalhasse o exercício. São muito prejudiciais ao meio ambiente por serem extremamente tóxicos. Por esse motivo, esse íon deve ser removido dos efluentes de laboratório. Então você não vai jogar isso daí na água. Por quê? Principalmente porque tem cromo. Tem cromo, você não pode jogar na água de forma nenhuma. Jogar na água assim, né? Pia. Você vai ter que guardar, fazer um tratamento, remover isso daí. Um caminho para fazer essa remoção envolve a transformação desses íons em óxido de cromos 3, substância pouco tóxica que pode ser purificada, armazenada e utilizada em outras aplicações. Ainda assim, né, você não vai jogar na pia esse óxido de cromo 3, mas ele é menos tóxico e você vai purificar e guardar e usar em outras coisas. Beleza. Esse caminho pode ser dado pelas seguintes sequências de reações químicas. Etapa 1. Reação dos íons de cromato, ó, que ele colocou certinho, não atrapalhou o exercício, com íons tiosulfato em meio ácido. Tiosulfato é esse daqui, é o S2O3, 2-, e o meio ácido porque tem H+. Ele colocou esses underline aqui, né? Porque a gente vai ter que fazer o quê? Balanceamento disso daqui, provavelmente. De acordo com a equação não balanceada, formando cromo 3, sulfato e água, né? Está os estados físicos aqui. Precipitação dos íons cromo 3, formados na etapa 1, sobre a forma de hidróxido de cromo 3, por adição de uma solução básica. Então, adiciona depois cloreto de sódio, isso aqui vai precipitar como esse cara. Etapa 3, filtragem e secagem do hidróxido de cromo 3, obtido na etapa 2, seguida da decomposição do sólido, obtido por aquecimento. Então, decomposição térmica é o nome da reação. Aquece a 600 graus, o CR, abre parênteses, OH, fecha parênteses 3. Ao aquecer esse cara aqui a 600 graus, vai formar o óxido de cromo 3, que é esse daqui, e água, H2O, no estado gasoso como produtos. Provavelmente vai ter que escrever isso aqui também. Item A. Determine a variação do número de oxidação, variação de NOx, do elemento enxofre na etapa 1. Então, o NOx do enxofre aqui estava quanto, e aqui nos reagentes, né? E nos produtos está quanto. Então, a gente calcular o NOx aqui, determinar a variação. Então, tá mais 2 e foi para mais 4, tá mais 10 e foi para mais 20. A variação é tal para tal. O delta é 10, o delta é 5. Então, determinar
antes, depois e falar a variação, beleza? Com base nessa variação, identifique se o elemento atuou como oxidante ou como redutor. Se o elemento perde elétrons, ele oxida. Se o elemento recebe elétrons, ele reduz. Nossa, Gabriel, por quê? Porque são os nomes que deram, né? Subir é para cima, descer é para baixo. Foi os nomes que deram. Perder elétrons é oxidar, receber elétrons é reduzir. E aí ele perguntou quem oxida e quem reduz? Não, ele perguntou quem atua como agente oxidante e como agente redutor. Quem perde elétrons e oxida, ele perdeu elétrons. Pensa que essa caneta é um elétron. Então eu perdi elétron. Esse elétron que eu perdi, ele está indo para alguém. Quando ele vai para alguém, esse outro elemento que recebe o elétron, agora eu sou o elemento que recebeu o elétron, reduz. Então quem perde elétrons causa a redução. Quem perde elétrons e oxida causa a redução. Então quem perde elétrons e oxida, quem oxida é o agente redutor, porque ele causa a redução do outro. E quem reduz recebendo elétrons causa, ele vai ter que pegar esses elétrons de alguém, ele causa a oxidação do outro. Então, quem reduz é o agente oxidante. É trocado porque quem reduz causa o processo contrário. Oxidação e redução, reações de óxido-redução. Quem reduz causa oxidação, quem oxida causa redução. É um parzinho ali, né? Envolvendo essa transferência de elétrons. Beleza? Aí a gente faz essa variação e determina isso. Como que a gente determina? Se ele oxidar, vai ser uma coisa, se ele reduzir, vai ser outra. Beleza. Então, determinar o número de oxidação e ver se ele atua como agente oxidante ou redutor. Geralmente pede 4 coisas, 2 no item A, 2 no item B. Cada coisinha dá um ponto, fazer tudo, não esquecer nada para trás. Então, físico-química, eletroquímica, reações de óxido-redução, calcular o NOx e identificar os agentes. B. Escreva as equações químicas balanceadas da reação que ocorre na etapa 1. Então vai ter que balancear isso daqui. Se isso daqui é uma reação redox, a gente vai ter que fazer um balanceamento redox. Eu vou fazer por tentativas, vou fazer sem balanceamento redox e você vai ver que dá errado. Beleza? Mesmo estando tudo igual, quantidade de átomos antes e depois, você vai ver que dá errado e eu vou te explicar por quê. E da etapa 3, né? Então, fazer aqui da etapa 3 uma reação mais simples, né? Que é o hidróxido de cromo virando óxido de cromo e água. Então, fazer esses dois balanceamentos utilizando os menores números inteiros, né? Então, balanceamento da etapa 1, balanceamento da etapa 3. Maravilha. Espaço de resposta lá não tem nada pra gente. Balanceamento redox e equações químicas. Considerei difícil, porque balanceamento redox, pessoal, é um procedimento que você tem que estar bem ali afiado para você pegar e fazer rapidão, né? 12 minutos e meio, a gente está estudando, vai demorar mais do que os 12 minutos e meio, mas fazer isso aqui em 12 minutos e meio, você tem que estar bem afiadinho para não perder tempo, beleza? Teve uma pessoa que perguntou aqui no meu canal: ai, professor, por que você não fez balanceamento por tentativas na questão tal, que é uma questão da Unicamp, segunda fase? Eu vou comentar situações, vou colocar a câmera inteira aqui. Eu vou comentar com você situações de equação de óxido-redução, tem alguém reduzindo, tem alguém oxidando, que você não precisa fazer o balanceamento pelo método redox. Isso vai acontecer quando? Quando não tiver carga ali, todo mundo tiver neutro, que foi o que aconteceu no caso da Unicamp 2025, segunda fase. E aí você não precisava fazer esse método que a gente vai fazer aqui, que é difícil, tá? Mas se tiver com carga, você vai ter que fazer e você vai ver por quê. Porque se você não fizer balanceamento redox, vai dar errado. Tá bom? Esse é o principal do exercício. Vamos fazer o item A, que é mais tranquilo aqui, né? Então vamos lá. Variação de NOx do tiocianato e do sulfato. Então, a variação de NOx, número de oxidação do enxofre foi D, aí você deixa vazio para como determinado ao lado. Então a gente não colocou ainda esse mais 2 e mais 6, a gente vai calcular. E aí depois você colocaria mais 2 mais 6, essa é a variação. Vou calcular aqui para você. Então, tiosulfato, sulfato. Tem várias formas de fazer cálculo de NOx do elemento, tá? Geralmente os professores eles montam, e eu fazia assim até uns 2 anos atrás, eles montam uma tabelinha aqui, aí coloca assim, X, que é o NOx do enxofre, que vai variar, menos 2, que é o do oxigênio, aí você multiplica aqui por 2, multiplica aqui por 3, soma tudo e dá a carga, e monta uma tabelinha. Esta tabelinha, né, eu vou parar de falar isso
sei lá, daqui uns 2 anos, quando todos os vídeos do canal já tiver bastante assim. Essa tabelinha é uma equação de primeiro grau. Então você não precisa fazer uma gambiarra para uma equação de primeiro grau. Você pode montar essa equação de primeiro grau aqui embaixo direto, porque é uma equação de primeiro grau, não precisa montar tabelinha, nada disso. É meio que uma gambiarra para uma coisa muito fácil. Então o que é essa coisa muito fácil? Qual que vai ser o NOx do enxofre? Vai ser isso daqui, ó, 2 vezes o NOx do enxofre, que eu não sei, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que é praticamente fixo, é quase sempre, 99,9% dos casos, menos 2, vai ser igual a carga, que no caso aqui é menos 2. Aí você tem tudo menos o NOx do enxofre, equaçãozinha de primeiro grau. Então fica assim, 2 vezes x, que é o NOx do enxofre, mais 3 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. Por que o NOx do oxigênio é menos 2? O oxigênio faz 2 ligações químicas, ele está compartilhando 2 elétrons. O NOx considera que esses 2 elétrons, considera que todos os elétrons da ligação estão para o oxigênio. Então, como ele está pegando 2 elétrons ali quando compartilha, ele fica com menos 2. Qual que é a carga normal do oxigênio, para facilitar? A carga normal do oxigênio é menos 2, ele está na coluna 16. Então o NOx vai ser menos 2 por causa disso, mas aí você tem que conhecer a definição do NOx para entender certinho. Mas o NOx do oxigênio sempre é menos 2. E a carga aqui do tiosulfato é 2 menos, né? Ou menos 2, né? Se você pensar em carga, NOx tem uma ordem aqui. Faz a continha, equação de primeiro grau, né? Menos 6, pega o menos 6, passa para lá como mais 6 com menos 2 dá mais 4. 2x é igual a mais 4, x igual a mais 2. Equação de primeiro grau, sem tabelinha, porque é uma equação de primeiro grau, beleza? Mesma coisa aqui para o sulfato. NOx do enxofre, que eu chamei de Y, mais 4 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, soma tudo, tem que dar igual a carga, que é menos 2. Menos 8 passa para lá como mais 8 menos 2 dá mais 6. Y, que é o NOx do enxofre, é mais 6. Então ele saiu de mais 2, ele está positivo com mais 2. E aumentou o NOx aumentou. Foi para mais 6. Ele ganha ou perde elétrons fazendo isso? Ele perde elétrons, ele fica mais positivo. Então o enxofre oxidou, porque ele perdeu elétrons, e aí ele causou a redução. Ele é o agente redutor. Então a variação de NOx, número de oxidação do enxofre, é de mais 2 para mais 6, conforme determinado ao lado. E aí, né, a segunda parte, como o enxofre oxidou perdendo elétrons, esse elemento atuou como agente redutor. Pontilhadinho, pontilhadinho, pontilhadinho. Fiz o item A. Maravilha? Entendeu? Qualquer dúvida, deixa um comentário, beleza? Um detalhe, né? Quando o elemento oxida, o NOx dele aumenta. Quando o elemento reduz, isso daqui ajuda, tá? Quando o elemento reduz, o NOx reduz também. Então, se eu pensar o contrário, do SO4 para o tiosulfato, o NOx sai de mais 6 e vai para mais 2. Então, do tiosulfato para o sulfato, oxida, porque o NOx aumenta. Do sulfato para o tiosulfato, o NOx reduz, então sofre redução, ele ganha elétrons. E aí seria um processo contrário, mas a reação é do tiosulfato para o sulfato. Então é de mais 2 para mais 6, ele perde elétrons, beleza? Maravilha, tranquilo. Agora a gente vai fazer o balanceamento dessa equação de óxido-redução com várias coisas. Eu coloquei aqui 2 vezes, ó, tem a primeira vez que a gente vai fazer por tentativas e tem a segunda vez que a gente vai fazer do jeito correto, que é o balanceamento redox. Por tentativas, ó, não dá certo. É uma equação, é uma reação de óxido-redução, o enxofre a gente está vendo que está perdendo elétrons, está oxidando, eu já sei disso, e quando que tem uma reação redox que eu posso fazer por tentativas? Quando os compostos aqui, ó, menos 2, mais 1, mais 3, não tem carga. Então, se for tudo neutro, você pode fazer por tentativas que vai dar certo. Agora, se é uma equação redox com carga, não vai dar certo. Vamos tentar por tentativas para você ver que dá errado, tá? Como que a gente faz isso? Então, balanceamento por tentativas, né? Macho, metais, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Como que eu faço? Tem vários jeitos de fazer balanceamento por tentativas. Eu faço assim. Eu pego a substância que tem maior quantidade e maior diversidade e coloco o número 1 na frente. Então aqui tem 2 elementos, aqui tem um elemento só, aqui só tem um,
Aqui tem 2, enxofre e oxigênio, aqui tem 2, hidrogênio e oxigênio. Então, esse tem 2, esse tem 2, esse tem 2 e esse tem 2. Eu vou começar com algum deles, porque tem 2 elementos diferentes. Só que aqui eu tenho 2 cromos e 7 oxigênio, eu tenho 9 átomos. Então eu tenho maior diversidade, tenho 2 elementos diferentes, e maior quantidade. 7 mais 2, 9 átomos. Então eu começo colocando 1 nessa substância. Eu faço assim, que tem maior quantidade e maior diversidade. Aí a partir dela você vai balanceando por pares. Então se eu coloquei 1 dicromato, significa que eu tenho 2 cromos. Então eu vou vir aqui e vou pôr um 2 para eu ter 2 cromos. Beleza. Aí o oxigênio aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui e aparece aqui. Elemento mais espalhado fica para o final, porque ele está envolvendo todo mundo, então eu só verifico ele no final. Enxofre só aparece aqui, vou colocar 1 também nele para balancear o enxofre e depois eu vejo se o oxigênio bate. Então 1 tiosulfato, 1S2O3, se tem 2 enxofres aqui, vai ter que ter um 2 aqui para eu ter 2 enxofres. E aí, agora eu balanceei todo mundo com oxigênio do lado esquerdo. Esse tem oxigênio e esse tem oxigênio, eu já balancei com 1. Esse eu balanceei colocando 2 e eu não balancei a água. Vou descobrir quantas águas tem que ter para ter a mesma quantidade de oxigênios antes e depois. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 7. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 3. 7 mais 3, 10. Quantos oxigênios tem aqui? 2 vezes 4, 8. Aqui vai ter que ter quanto? 2. Então eu vou colocar um 2 na água. O cromo está balanceado, o enxofre está balanceado, o oxigênio está balanceado. Quantos hidrogênios tem aqui? 4. Que número que eu vou colocar aqui? 4. Ah, Gabriel, agora a câmera inteira aqui, que agora é o momento tragédia. Tá balanceado, mesma quantidade de átomos antes, mesma quantidade de átomos depois? Sucesso, tranquilo, balanceei a equação. Não. Porque é uma equação redox, pessoal. Você tem que fazer também o balanço de carga. Olha como que vai dar errado. Até coloquei aqui os valores, ó. Menos 2 dá um total de menos 4. 4 vezes mais 1, mais 4. Então, nos reagentes, a carga está dando 0. Menos 2, menos 4, com mais 4. Então, nos reagentes, a carga deu 0. Nos produtos, 2 vezes 3 mais 6, 2 vezes menos 2 mais 4. Mais, e aqui a água neutra, 0, né? Mais 6 com menos 4 dá mais 2. Então, nos reagentes, a carga é 0. Nos produtos, a carga é mais 2. Então, você tem que fazer o balanço de átomos. Tá balanceado. Tem a mesma quantidade de átomos depois do que antes e depois. Mas você tem que fazer também o balanço de carga. E aí você tentar acertar a carga que é como se fosse um balanceamento por tentativas vai virar um caos. Não faça assim. Então você chega no exercício. Viu que é uma reação de óxido-redução. Tá todo mundo neutro, não tem carga. Você pode fazer balanceamento por tentativas. Vou marcar aqui o nome da pessoa que tirou essa dúvida comigo da Unicamp 2025. Então tá neutro, é redox, pode fazer balanceamento por tentativas. É redox, mas tem carga? Não dá. Você vai ter que fazer todo um procedimento gigante aqui, que é o balanceamento de óxido-redução, que a gente vai fazer. E aí você pode fazer pelo método íon-elétron, que você faz... os dois é método íon-elétron, mas um que você faz a equação de redução, outro que você faz a equação de oxidação e soma tudo. Eu nunca faço assim, porque dá um trabalheira. E tem esse método aqui que dá uma trabalheira, mas é mais rápido, tá? É mais prático. Então, como que a gente faz? Em balanceamento redox, você identifica o NOx de todo mundo aqui embaixo, principalmente o NOx de quem está variando. Então, o enxofre a gente já viu, né? Aqui do item A, que ele saiu de mais 2 e foi para mais 6. Então, esse balanceamento aqui tá errado. Se você colocasse isso daqui, você ia errar a questão. Não vale, tá? Então, o enxofre saiu de mais 2 e foi para mais 6. Aí você identifica aqui. Quando você vai fazer o balanceamento redox, você ignora as quantidades dos produtos. É um jeito de fazer. Você pode considerar o que está com maior sempre e levar, e aí você ajusta, ou você pode fazer como eu faço, que é, eu tenho 2 enxofres nos reagentes.
cada enxofre saiu de mais 2 e foi para mais 6. Significa o quê? Que cada enxofre, olha aqui na ponta da caneta, perdeu 4 elétrons. Mas eu tenho 2 enxofres. Então, 4 elétrons foram perdidos, vezes 2 átomos de enxofre, eu tenho um total de 8 elétrons perdidos. Pensa que esses 8 elétrons perdidos, eles vão vir aqui, ó, para o cromo, que a gente vai ver que é quem recebe esses elétrons. Então, os elétrons, esses 8 vão vir para o cromo. Por que 8? Porque são 2 átomos de enxofre. Como que eu vou fazer? Eu multiplico por 2. E se aqui for um enxofre só e aqui tiver 2? Aí você ignora esse 2 aqui no produto, faz só com 1, faz só considerando as quantidades nos reagentes. Aqui tem 2 enxofres, eu vou multiplicar por 2, porque esses 2 enxofres saiu de mais 2, foi para mais 6. Eu tenho um total de 8 elétrons perdidos para sair daqui e vir para cá, considerando só os reagentes, beleza? Maravilha. Então, 8 elétrons perdidos, quem perde elétrons oxida, quem oxida é o agente redutor, como a gente viu no item A. E aí a gente vai ter que fazer o NOx dos outros elementos. Hidrogênio, aqui está mais 1. Hidrogênio aqui na água, está mais 1. Oxigênio aqui está menos 2. Oxigênio aqui na água está menos 2, não variou. Oxigênio aqui no dicromato, menos 2, também não variou. Então o oxigênio não varia o NOx. Eu poderia colocar menos 2, colocar esses outros NOx aqui que não varia, para colocar o NOx de todo mundo. Mas se você quiser ganhar tempo, você pode omitir. Eu vou deixar no final uma outra questão de balanceamento redox, que eu fiz isso de colocar todo mundo, vou fazendo essas contas com mais calma, tá? Aí se você quiser, você pode olhar uma questão da Universidade Regional do Cariri, no Ceará. Balanceamento redox também difícil. Olha lá que você vai treinar mais. Você pode pausar, tenta fazer e depois você vê o exercício, para você treinar isso daqui. Então, por que o NOx do cromo é mais 6? Vamos fazer de cabeça, ó. Oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14 mais a carga de 2 cromos tem que dar menos 2. Se os oxigênios dá menos 14, os 2 cromos tem que dar mais 12. Por quê? Mais 12 dos 2 cromos, menos 14 dos 7 oxigênios, mais 12 menos 14 dá a carga de menos 2. Então, os 2 cromos têm carga juntos de mais 12. Como são 2 cromos, eu divido por 2, a carga do cromo é mais 6. Equaçãozinha de primeiro grau ou fazendo de cabeça. Mais 6 veio para o cromo 3. Se o cromo tem carga 3, se a carga é 3, o NOx é 3 também. Então, o que aconteceu aqui? Cada cromo, saiu de mais 6 e foi para mais 3. Então, cada cromo recebeu 3 elétrons. Só que eu tenho 2 cromos aqui nos reagentes. Então, vezes 2 átomos de cromo, eu tenho um total de 6 elétrons recebidos. Quem recebe elétrons reduz, quem reduz é o agente oxidante. Agente oxidação, né? Olha só. Agente oxidante. Então, daqui sai 8 elétrons e chega aqui, só que esse daqui só quer receber 6. Então, como que daqui sai 8 e aqui chega 6? Tem 2 elétrons perdidos. Curiosamente, esses 2 elétrons é exatamente a diferença de carga que a gente fez aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que balancear, colocar um número aqui no no dicromato, colocar um número aqui no tiosulfato, para quê? Para que a quantidade de elétrons recebidos seja igual à quantidade de elétrons perdidos. Não pode pegar 8 elétrons daqui e vir para cá, sendo que aqui só quer receber 6. Então, 6 elétrons recebidos é diferente dos 8 elétrons perdidos. Como que a gente faz isso? A gente simplifica. Você pode fazer com 6 e com 8, mas eu vou simplificar. Então, se um recebeu 6 elétrons e o outro perdeu 8, simplificando um quer receber 3 elétrons e o outro quer perder 4. Simplifiquei de 6 para 8 para 3 para 4. Faça isso, simplifica. Se um quer receber 3 e o outro quer perder 4, eu vou ter que multiplicar o que recebe por um número, eu vou ter que multiplicar o que perde por um outro número, para essa multiplicação ter a mesma quantidade de elétrons recebidos do que perdidos. Como que eu faço isso? Eu pego, se um quer receber 3 e o outro quer perder 4, esse daqui eu vou multiplicar pelo número do outro, é multiplicar trocado. Quando você faz cruzamento de carga, então, por exemplo, Al2O3. O alumínio tem carga mais 3, o oxigênio tem carga menos 2. O menos 2 do oxigênio vai para o alumínio,
o mais 3 do alumínio vai para o oxigênio e fica aquela fórmula bonitinha, Al2O3. Por que você cruza a carga para achar a fórmula de um composto iônico? Você cruza a carga para você formar um composto neutro. E aí você vai ter 2 alumínios, vai dar um total de mais 6, 3 oxigênios, você vai ter um total de menos 6. Então, quando você cruza a carga para formar um composto iônico, é para zerar as cargas. Aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Se um quer receber 3 e outro quer perder 4, a gente multiplica trocado. Esse que quer receber 3 eu multiplico por 4. Por que 4? Porque é o número do outro. Esse que quer perder 4 eu multiplico por 3 porque é o número do outro. Este 4 e este 3 que eu vou multiplicar trocado são os números que eu vou usar no balanceamento redox. Então, quem quer receber 3 elétrons, né, porque eu simplifiquei, eu multiplico por 4. Quem que era? Era o cromo. Multiplico por 4. Quem quer perder 4 elétrons, eu multiplico por 3, que é o tiosulfato. Fazendo isso, 4 vezes 3 dá 12 elétrons, 4 vezes 3 dá 12 elétrons, aqui simplificando. Então, simplificando, aqui perde 12 elétrons e chega 12 elétrons aqui. Aí você poderia fazer com 6 e com 8 também, mas depois você tem que simplificar para ter os menores números inteiros que ele pediu no exercício. Então, simplificando, né? Aqui perdeu 12 elétrons, vem 12 elétrons para cá, aqui recebeu todos esses 12 elétrons. Então não pode ser 1 e 1 como a gente fez por tentativas. Tem que ser 4 e 3. Agora com esse 4 e com esse 3 a gente faz todo o balanceamento do resto normal. 4 vezes 2 cromos, eu vou ter que ter 8 cromos. 3 vezes 2 enxofres, eu vou ter que ter 6 enxofres nos produtos. Fiz o cromo, fiz o enxofre, conto os oxigênios. Eu fiz aqui, até coloquei no PowerPoint, né? Porque eu balancei todos os oxigênios dos reagentes, eu vou ter que balancear todos os oxigênios dos produtos. 4 vezes 7, 28 oxigênios. 3 vezes 3, 9 oxigênios. Então, 28 com 9 dá 37 oxigênios. Então, eu tenho 37 oxigênios dos reagentes. Produtos, 6 vezes 4, 24. X, que eu não sei, né? Depois eu vi que era 13. X vezes O, eu vou ter que fazer isso. X para a soma dá 37 oxigênios nos reagentes, 37 oxigênios nos produtos. Eu vou ter que ter 13 águas para eu ter 13 oxigênios aqui para quê? Para 4 vezes 6 dá 24. 24 com 13 dá 37. 37 oxigênios nos produtos, 37 oxigênios nos reagentes. O que está faltando balancear? O hidrogênio. Quantos hidrogênios tem aqui? 13 vezes 2, 26. 26 elétrons. Nossa, Gabriel, esses são os menores números inteiros? Sim, por quê? Você tem 3 aqui. Se dividir isso por 3, vai virar 1. Se dividir 4 por 3, vai dar um número quebrado. 6, aí você pode dividir por 3, mas o menor número é 3, não dá para dividir mais. Então, esses são os menores números inteiros. E aí agora, a gente viu que está balanceado, tem a mesma quantidade de átomos antes do que depois. E a gente faz a conta para ver se está neutro, só para título de conhecimento aqui. 4 vezes 2, menos 8. 3 vezes 2, menos 6. 26 mais 1, mais 26. Qual que é a carga total nos reagentes? Menos 8 com menos 6, menos 14. Menos 14 mais 26 dá um total de mais 12 de carga nos reagentes. 8 vezes 3, 24. 6 vezes 2, menos 12. 3 vezes 0 da água é 0. 24 com 12, 24 menos 12 dá 12. Então eu tenho balanço de átomos e balanço de carga fazendo balanceamento redox. Difícil, mas depois que você aprende a fazer variação de Knox, fez variação de Knox, considera só as quantidades dos reagentes, tem 2 cromos, tem 2 enxofres, total de elétrons recebidos, total de elétrons perdidos, multiplica trocado para ter a quantidade de elétrons total sem sobrar nem faltar elétrons. Esses números que você multiplicar quem recebe e multiplicar quem perde, você usa como coeficiente estequiométrico. A partir disso, você faz o balanceamento normal. Difícil, mas dá para fazer. Beleza? Vamos passar isso para o espaço de resposta? Então, a equação da etapa 1 balanceada, abaixo. Não vou mostrar todo esse procedimento para o corretor,
não cabe, não dá para fazer variação, não dá para nem para explicar por texto, só coloca. Aí se quiser você escreve via balanceamento redox, tá? Para você mostrar que você sabe. E aí você escreve a equação que você fez no espaço de rascunho. Não dá para explicar, não dá para fazer setinha, ele não pediu ainda, justifique, explique como você chegou nisso. Você fez via balanceamento redox e colocou aqui no espaço de rascunho, tá bom? Agora o balanceamento do cromo lá, do hidróxido de cromo. Então a gente coloca, né, B2, equação da etapa 3 balanceada abaixo. Então aqui via balanceamento por tentativas. Hidróxido de cromo sólido, formando óxido de cromo sólido mais água líquida. Aqui o cromo tá 3, né? Porque cada hidróxido é menos 1. Aqui o cromo tá 3. Não pediu para calcular o NOx, tá? Mas aqui o cromo tá 3 e aqui o cromo tá 3 também. Então essa daqui não é uma reação de óxido-redução. Beleza? Ela não é uma reação de óxido-redução porque o cromo está com mais 3 aqui, o cromo está com mais 3 aqui. O oxigênio está com menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui, o hidrogênio está com mais 1 aqui, mais 1 a 1. Aqui, ninguém varia o NOx, é só uma equação inorgânica de precipitação normal, tá? E aí a gente faz o balanceamento por tentativas normal. Pego a substância com maior quantidade, maior diversidade e coloco 1. Quem que é essa substância? É essa daqui. Tem 1, 2, 3 elementos. Posso fazer assim. Se eu colocar 1 aqui nela, eu vou ver que depois eu tenho 2 cromos aqui. Então eu teria que começar com 2 aqui. Então balanceamento por tentativas meio que você vai fazendo assim, né? Você coloca 1 nesse que tem maior quantidade, maior diversidade. 1. Se eu colocar 1 aqui, eu teria que colocar meio aqui para eu ter 1 cromo também. E aí eu volto nesse cara que eu comecei com maior quantidade, maior diversidade. Em vez de começar com 1, eu começo com 2 para ter os mínimos inteiros. E aí vai ficar 2 desse cara para 1 do óxido de cromo 3. Por que eu coloquei 2 aqui? Porque se eu colocasse 1, eu teria que pôr meio. Aí eu volto e começo esse cara que tem maior quantidade, maior diversidade, né? Por que ele tem maior diversidade? Porque ele tem cromo, oxigênio e hidrogênio. Ele tem 3 elementos diferentes, eu começo por ele. Coloquei 2, coloquei 1. Balanceei o cromo. Quantos oxigênios tem aqui? 3 vezes o O, 3 oxigênios, só que eu tenho um total de 2. Tenho um total de 6 oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 3. Quantos que eu vou ter aqui? Vou ter que ter 3, então eu multiplico a água por 3 para eu ter 3 oxigênios mais 3 igual aos 6 dos reagentes. 3 vezes H, 3 hidrogênios vezes 2, 6 hidrogênios. Tem 6 hidrogênios aqui? Tem. 3 vezes H2, 6 hidrogênios. Acabou, fechou, fizemos o balanceamento. Vamos dar um zoom out, né? Então você vê que o que a gente aprendeu nesse exercício? Equação de óxido-redução, composto com carga, obrigatório fazer balanceamento redox. Nem perca seu tempo, como eu perdi aqui mostrando para você a fins de didático, né, para a gente estudar. Não perca seu tempo fazendo balanceamento por tentativas numa equação redox, porque você vai chegar numa coisa balanceada em átomos, dá para chegar, mas ela não vai estar balanceada em carga e vai estar errado. Então você tem que fazer esse procedimento para fazer o balanceamento redox. Equações que não são de óxido-redução, por exemplo, aqui é da B2, só fazer o balanceamento por tentativas. Equações de óxido-redução sem carga, que está todo mundo neutro, dá para fazer por balanceamento por tentativas, que é essa questão aqui, ó, da Unicamp 2025, segunda fase. 41% do pessoal zerou. Por quê? A Unicamp, além de você ter que ter esses conhecimentos de quem perde elétron, oxida, você tem que saber interpretar a figura, interpretar texto, se posicionar, entender o que está acontecendo. Então tem mais coisas críticas ali que você tem que fazer. Nesse exercício você vai ter que interpretar uma figura para chegar na reação, e aí você pode fazer os balanceamentos por tentativas, sem fazer balanceamento redox, nada, só para você fazer o que ele está pedindo. E depois ainda fazer uma estequiometria com soluções. Difícil, 41% zerou, tenta fazer que vai dar bom. E esse daqui, balanceamento redox com estequiometria e também com estequiometria com soluções. Você vai ter que fazer o balanceamento redox para depois, com os coeficientes, fazer um cálculo estequiométrico com equação balanceada, que você precisa dos coeficientes estequiométricos
para fazer a proporção estequiométrica, né, que é a proporção das substâncias. Nesse caso, 4 de cromato de cromato está para 3 tiosulfato. Aí eu dou uma concentração desse, dou uma concentração do outro, e aí você tem que fazer uma estequiometria com soluções. Mas para você fazer essa estequiometria com soluções, antes tem um balanceamento redox. Difícil, tá bom? Dá uma olhada nessas duas que vai dar tudo certo, beleza? Vamos para a próxima? Maravilha, né? Minha garganta já se foi, eu tô meio enferrujado, tô meio devagar para fazer as questões esses dias. Tá nas provas, né? O pessoal fazendo a prova da Unicamp, Enem, Unesp, mas eu tenho que terminar aqui, deixar pelo menos uma prova da Unesp, pelo menos uma prova da FUVEST, aqui, segunda fase 2025, né? Que a gente teve, para o pessoal poder estudar agora para as segundas fases, né? Então, tô resolvendo agora, bem atrasado, para você ter esse material, beleza? Lembrando, né, que eu não conversei antes, se você quiser apoiar o canal, o Pix tá aqui em cima, né? Eu fico super feliz quando o pessoal manda uma mensagem por Pix, faz algum apoio. Tudo aqui no canal é gratuito, você não precisa pagar nada, mas se você quiser apoiar, você pode virar membro, tem o Seja Membro, ou fazer o Pix como tá aqui no código aqui na tela, beleza? Lembrando que eu tenho também uma pasta aberta com conteúdos, diversas listas de exercícios, tudo gratuito, só você ir lá, baixar e usar para estudar. E não esquece de curtir, comentar, se inscrever, eu sempre posto, né, questões diárias para o pessoal treinar, né, para os conteúdos aí que a gente tem nos vestibulares, coisas assim, que ajuda demais, beleza? Então vamos continuar para nossa última questão. Então, questão 18, Unesp 2025, segunda fase. Então, a gente bate o olho aqui, né? Eu vou ter que editar, peraí. Beleza, voltei aqui que estava meio mal editado o meu PowerPoint. Então, aqui tá as fórmulas, né, do geranial, neral e geraniol. Então, tá aqui dupla, ligação carbono dupla carbono, C dupla O dupla. Então aqui tem o aldeído, aqui tem a hidroxila. O que eu voltei para editar? Porque aqui a gente identifica, ó, que tem C carbono, né? Carbono, carbono, C dupla O, e aqui tem um hidrogênio, e aqui tem outro hidrogênio. Claro que tem outros hidrogênios aqui que eu estou omitindo, que eu vou colocar depois, mas eu tinha deixado esse hidrogênio aqui, mas ele não estava na prova, né? Então, a gente olha, a gente tem que saber que, o carbono faz 4 ligações, aqui tem um hidrogênio, aqui tem outro, aqui também tem outro que eu não coloquei. Então, era isso que eu tinha colocado errado aqui. Identifique o tipo de isomeria existente entre o geranial e o neral, e cite a função orgânica oxigenada presente nessas duas substâncias. Qual função oxigenada? Função orgânica com oxigênio. Então, tipo de isomeria. Que isomerias que a gente tem? Isomeria plana e isomeria geométrica, isomeria ótica, isomeria espacial, né? Então, por exemplo, se o composto tem um carbono fazendo 4 ligações diferentes, ele tem isomeria ótica. Então, o carbono fazendo 4 ligações simples, é o caso mais comum que a gente vê, carbono fazendo 4 ligações simples com ligantes diferentes. A gente tem isso daqui, então esse carbono está fazendo 4 ligações simples, mas são 3 hidrogênios, não tem. Aqui ele está fazendo 2 ligações com hidrogênio, aqui 2 com hidrogênio. Então não tem nenhum carbono assimétrico aqui que vai causar isomeria ótica. A gente tem aqui também a isomeria plana, que a gente tem a fórmula de um composto, a fórmula do geranial igual à fórmula do neral, só que muda uma função orgânica, muda a posição de um grupo ligado, muda o quê? Então o geranial e o neral, eles têm a mesma fórmula molecular. Olha só, CH, tá tudo igualzinho. Só que aqui este grupo tá para cima e esse grupo tá para baixo. Então é isomeria plana de posição. Não, pessoal. A isomeria plana de posição seria, por exemplo, eu ter... Nossa, eu nem consigo pensar aqui. Mas, por exemplo, eu tenho um cloro que tá... Vamos supor que tem um cloro, que é a tampa da caneta. Eu tenho um cloro que nessa cadeia tá nesse lugar aqui e no neral estaria em outra posição. Então tá tudo igualzinho, só que antes ele estava aqui, depois ele foi para cá. Mudou o cloro de posição. Isso seria uma posição. Aqui a gente fez o quê? Esse grupo estava para cima, a gente viu ele para baixo. Que tipo de isomeria que a gente tem aqui?
Quando a gente tem dupla ligação, a gente pode ter aquela isomeria cis-trans. Ah, os dois hidrogênios estão para cima, cis. Um hidrogênio está para cima, um outro hidrogênio está para baixo, trans. Mas aqui, quando a gente olhar, né, a gente vai ver que ele é um tipo de isomeria geométrica, que a gente vê o caso principal cis-trans, só que é um caso mais complexo, tá? A gente já vai entender. Se tá a função orgânica, já vou identificar, tá? Aguenta isso aí da isomeria que eu vou comentar aqui para você entender a dificuldade desse exercício, que eu classifiquei como difícil. B. Escreva a fórmula estrutural que representa o produto orgânico. Tu tem que fazer fórmula estrutural, ó, com bastãozinho, identificando aqui, né? Pode ser a de linha, pode ser os com carbono, do produto orgânico formado pela reação do geraniol, que é esse cara aqui, com um ácido carboxílico genericamente representado como RCOOH. O que é RCOOH? É um ácido carboxílico que tem um grupo genérico, uma cadeia carbônica R pendurada ali, beleza? E o tipo de reação que ocorre entre o geraniol e o ácido carboxílico. Clássico, clássico, clássico. Banca VUNESP, quase 100% de chance que eles vão perguntar essa reação orgânica para você, que é a esterificação. Quando você tem aqui, ó, no geraniol um álcool, então aqui tem um álcool, ó, OH ligado em carbono saturado. Não é carbono de dupla, não é carbono de anel aromático, não é carbono de anel benzênico. Quando você tem um álcool, OH ligado em carbono saturado, álcool reagindo com ácido carboxílico, álcool com ácido carboxílico produz éster e água. 100% de chance, 95% de chance dessa questão de esterificação estar na sua prova da banca VUNESP, beleza? Eles sempre cobram. Então, essa é a segunda parte. A primeira, identificar a função orgânica, né? Então, tranquilo. C, dupla O, CH, né? Por isso que eu tinha colocado H aqui. A gente tem um aldeído no geranial. Por que é geranial? Porque ele é um aldeído. E no neral, termina com al, a gente tem outra função aldeído. E no geraniol, a gente tem um álcool, né? Então, aldeídos terminam com al, né? Então, metanal, etanal, propanal, propanal. E esses nomes usuais aqui, nomes de trabalho, né? Geranial, neral, terminou em al, aldeído. Terminou em ol, metanol, etanol, butanol, geraniol, álcool. Beleza? Não perguntou aqui, mas esse aqui é um álcool. Maravilha. E o problema que eu tinha te falado da isomeria geométrica que tem aqui. Isomeria geométrica, a gente quase sempre, né, vê aparecer a isomeria cis-trans. Só que aqui a gente não tem o caso da cis-trans. Por quê? Ó, a gente tem uma dupla, e a gente tem aqui o hidrogênio para baixo, e aí aqui a função aldeído foi para baixo no neral, e o hidrogênio foi para cima. Se, pensa comigo, ó, presta atenção, se no lugar do CH3 eu tivesse um hidrogênio, eu teria um hidrogênio embaixo e um hidrogênio em cima. Seria o isômero trans, e aqui eu teria um hidrogênio em cima, outro hidrogênio em cima e teria o isômero cis. Só que eu tenho o carbono da dupla com 2 ligantes diferentes e o outro carbono da dupla com 2 ligantes diferentes. Então eu não posso chamar isso daqui de isomeria cis-trans. A isomeria cis-trans é quando eu tenho 2 ligantes diferentes de um lado, por exemplo, esta cadeia carbônica CH3, 2 ligantes diferentes do outro, mais o que eu estou analisando, aqui eu vou dar o destaque, ó, mais o que eu estou analisando de um lado e do outro tem pelo menos um igual. Então, por exemplo, hidrogênio não é CH3, pensa que é um hidrogênio. Hidrogênio para um lado, hidrogênio para o outro, tá na transversal? Trans. Tá os dois para o mesmo lado? Cis. Isomeria cis, isômero trans. Seria isomeria geométrica cis-trans. Mas nesse caso não é isomeria cis-trans. É o que a gente chama de isomeria EZ. É isomeria geométrica, igual a de cis-trans, só que a cis-trans ela é um caso específico, quando você tem o mesmo ligante de um lado e do outro para analisar. E aí, como que você não precisaria falar que esse é o E e que esse é o Z. Não precisaria, mas eu vou te ensinar essa coisa mais difícil, que aí você aprendendo uma coisa mais difícil, você lembrar da isomeria geométrica EZ fica mais fácil. Como que você faz? Você pega os 2 ligantes de menor massa molar. Então aqui, ó, quem tem maior massa molar?
O aldeído ou o hidrogênio? O hidrogênio, menor massa molar. Quem tem maior massa molar? Esta cadeia carbônica gigante ou o CH3? Tem menor massa molar, o CH3. Aí você pega os dois menores. Este menor tá para um lado, este menor tá para o outro. Poderia ser, oh, meu Deus. Poderia ser, outro exemplo, né? Pensando em outros ligantes. Cloro e iodo. Aqui o cloro tá para cima, o iodo tá para baixo. E aqui o cloro tá para cima, o iodo tá para cima. Aqui eles estão na transversal. Parece o trans, então você pega esses dois ou de menor massa, e aí você pega esses dois de maior massa. Você pode pensar nos dois menores ou nos dois maiores. Se esses dois menores estiver na transversal como se fosse um trans, parece, ó, tá entre aspas, parece o trans é o isômero geométrico E. Esse daqui que tá os dois menores ou os dois maiores pro mesmo lado, parece o cis, aí você lembra que cis parece cis. Aí esse aqui é o isômero geométrico Z. Então, esse é o isômero geométrico E e esse é o isômero geométrico Z. Ah, esse é o trans, esse é o cis? Não. Eu só posso falar que esse é o trans e esse é o cis quando eu tenho hidrogênio, tenho o mesmo ligante para eu poder analisar. Então aqui é CH3 e aqui é H, eu não posso falar que é cis e trans, tá bom? Então, se você escrevesse temos isomeria geométrica cis e trans, eu acho que a banca ia dar certo. Mas lá no fundo tá errado, tá? O que você tem é isomeria geométrica do tipo EZ, beleza? Se fosse hidrogênio, tudo aquilo que eu coloquei de vermelhinho, você poderia falar isomeria geométrica cis-trans. Mas aqui não é isomeria geométrica cis-trans porque não é igual. Tá bom? Vamos colocar isso no espaço de resposta? Então, difícil, né? Isso é uma coisa... Eu achei isso difícil porque geralmente não é mostrado quando os 4 ligantes da dupla são diferentes. Então pode ter com cloro, bromo, iodo, flúor. Tem um C, dupla C com 4 coisas diferentes. Dependendo do jeito que eu arranjo, pode ter o Z e pode ter o E. Pode ter cis e trans se eu tiver cloro, bromo, flúor... Cloro, bromo, iodo e flúor, 4 ligantes diferentes na dupla. Pode ter cis e trans? Não. Porque para ter cis e trans tem que ter 2 iguais, um de um lado e um do outro, para eu analisar. Tá bom? Então eu coloquei aqui a estrutura, né? Hidrogênio aqui está para baixo, hidrogênio está para cima. Esse é o isômero geométrico E, que parece o trans, que está na transversal. Esse é o isômero geométrico Z, que parece o cis, que parece o cis, porque os dois menores estão para o mesmo lado, beleza? Aí colocando aqui, identificando aldeído. Ele pediu identifique, ele falou isso na resposta, ó, na pergunta, ó, identifique o tipo de isomeria. Eu não gosto disso de identifique, porque identifique parece que você tem que circular, desenhar a estrutura, circular e identificar na estrutura para o corretor. Então, quando ele fala identifique, eu faço isso. Por exemplo, ele fala assim, identifique a função orgânica do geranial e do nerol. Aí, se ele fala identifique, aí eu vou fazer isso daqui. Vou pegar, vou desenhar e vou circular. Ele falou identifique? Não, ele falou cite. Então, se ele falou cite, você só escreve aldeído. Mas ele colocou identifique no tipo de isomeria. Por ele ter colocado identifique, isso é uma coisa que eu faz uns 5 anos que eu quero saber disso do identifique, cite, tinha que ter um esclarecimento da banca VUNESP, se eles consideram só você escrever o texto, né? O que eu escrevi aqui? Eu coloquei o tipo de isomeria entre o geranial e o neral é isomeria geométrica, identificada, porque ele pediu para identificar, identificada ao lado na dupla ligação com 4 ligantes diferentes que podem estar em 2 configurações diferentes, E e Z. É cis e trans? Não. E e Z. E e Z é mais amplo. E e Z eu faço para qualquer caso. Cis e trans é só quando tem o mesmo ligante. CH3, CH3. Ah, tem um CH3 em cima, um CH3 embaixo, é trans. Tem os dois CH3 do mesmo lado, é cis. O cis é um caso reduzido do EZ, que pega mais casos, tá? Então, como ele pediu para identificar, eu quis desenhar, colocar isômero geométrico E, isômero geométrico Z, porque eu sei, eu conheço isso aqui, né? Eu sou professor, então eu fiz rapidinho a estrutura e coloquei. Mas, né, difícil, você teria que circular aqui, colocar isômero trans, aí não é o trans, aí você tem que ver se a banca considera ou não. Tá? É difícil, eu achei difícil esse exercício por causa disso. E a função orgânica oxigenada presente no geranial e neral é a função aldeído. Essa daqui não precisava circular e explicar o nome porque ele só falou cite. Então essa da função orgânica você precisava só fazer isso. Agora o identifique,
Só Deus sabe o que a banca da VUNESP quer, né? Eu coloquei a estrutura e identifiquei, porque identificar para mim significa apontar na estrutura, identificar, né? Senão ele falaria, cite o tipo de isomeria. Cite, eu falo, isomeria geométrica. Não sei, né? Alguém que trabalha na VUNESP, por favor, me socorre aí. B. Agora a gente vai fazer a reação entre o geraniol e o ácido carboxílico para chegar na estrutura. Ele pediu a reação? Não, ele não pediu a reação. Ele só pediu o produto. Mas para você, estudante, só chegar lá e colocar o produto, você pode se embananar. Então vamos colocar a reação orgânica completa e circular para o corretor, para a corretora, o produto e falar, este é o produto formado, que ele pediu a fórmula estrutural do produto. Então coloquei, ó, geraniol, desenhei do jeito que estava lá no texto, lá em cima, ácido carboxílico genérico, C-O-OH-R. O que vai acontecer? Esse OH vai reagir com esse hidrogênio ou esse OH vai reagir com esse hidrogênio. Você não sabe o mecanismo, você vai ver só se você fizer química no ensino superior, mas o que vai acontecer? Vai sair uma água aqui de um OH com hidrogênio e o O, um dos dois Os aqui, vai ficar entre um carbono e outro. Beleza? Então vamos ver. Na verdade, o oxigênio que fica é esse daqui do álcool, mas você não precisa saber disso, né? Esse oxigênio ataca aqui na carbonila, esse aqui vem para cá, quando ele volta, sai esse OH. Então esse oxigênio que fica, mas não precisa saber. Beleza. Então a gente faz a estrutura e aí sai esse OH e ele liga direto no O, ficou igualzinho, ele liga direto no O e sai água. Tirei um OH, tirei um H, produzi água. Fórmula estrutural do produto formado. Circulei para o corretor. Ah, ele está achando que esse aqui é a fórmula estrutural do produto formado. Não, é esse aqui, ó. Circulei para ele. Então abaixo segue a reação, em destaque a fórmula estrutural do produto orgânico. Ó, grifei, põe até uma seta se quiser. Esse aqui é a fórmula estrutural do produto formado, que é um éster, ó. C-O-O ligado no carbono, éster, beleza? E ele ainda pediu o nome da reação orgânica. Tem que conhecer o nome dessa reação orgânica. Esterificação é o tipo de reação orgânica entre o geraniol, um álcool e o ácido carboxílico genérico, aqui que eu não sei qual que é. Beleza? Entendeu? Você pegou a dificuldade aqui da questão da isomeria geométrica? Eu falei bastante para você entender. Então, isomeria geométrica C-C, se tiver hidrogênio, CH3, cis-trans, se for tudo diferente, EZ. Maravilha? É difícil, né? Sugestões aí para você. Esta questão aqui para você identificar outras funções orgânicas diferentes, já que eles colocaram aqui uma isomeria diferentona, dá uma olhada aqui em outras funções orgânicas diferentonas na prova da UFPR, né? Então, anidrido, grupo aleto de arila, aleto de alquila, vai que aparece o nome para você, só para você ter uma noção, para você ver outras funções orgânicas aí diferentonas, tá? Não apareceu uma função orgânica diferentona, mas dá uma olhada aqui para você, se você quiser complementar. E abaixo, uma questão de isomeria ótica, aquela de identificar com carbono fazendo 4 ligações simples com ligantes diferentes, da Faculdade de Medicina de Jundiaí 2024. Banca VUNESP. Então você está treinando também para Unesp, Famerp, coisas assim, que é na mesma banca. Aqui o tempo é um pouco diferente para fazer a questão, mas te ajuda a resolver mais exercícios de isomeria ótica, isomeria geométrica, cis-trans, se for um caso mais tranquilo, né, que a gente viu aqui. Beleza? Dá uma olhada nesses dois que você vai ficar fera. Terminamos, pessoal. Então, a gente fez aqui 3 questões difíceis. Eu considerei as 3 difíceis, tá? Prova difícil. Isomeria geométrica sem ser na cis-trans, balanceamento redox, que eu acho difícil de fazer, questão 16 com muitas contas e pouco espaço para fazer, difícil essa prova, tá? 12 minutos e meio por questão. Se você quiser, pega a prova do vestibular de verão, imprime, grampeia, tenta fazer a prova inteira, pega a prova anterior, vou tentar resolver e deixar aqui no canal, beleza? Queria te agradecer de ter chegado aqui até o final. Você é uma guerreira, você é um guerreiro. Vai dar tudo certo aí para você que está tentando a Unesp, né? Essa universidade excelente, né? Ela até tem esses rankings aí, que eu nem gosto muito dos rankings, mas a Unesp subiu nos rankings. Eu acho que ela tá como a 3ª melhor universidade da América Latina. Não sei, eu acho que a Unicamp tá em
segundo, a USP deve estar em primeiro, a Unesp subiu para terceiro. Eu só vi essa notícia que a Unesp tinha subido, né? Então, vai dar tudo certo, você tá se dedicando, treina a escrita, coloca o que você sabe, não esquece, ele vai perguntar 2 coisas no item A, 2 coisas no item B, responde direto pro corretor, que vai dar tudo certo, beleza? Tem mais materiais aqui no canal, procura mais resoluções da Banca Vunesp. Material Vunesp não falta, tem muita questão mesmo aqui para resolver. Você pode ficar aqui o dia inteiro resolvendo questão da Banca Vunesp escrita que você não vai terminar, tá bom? Então, muito obrigado de ter chegado aqui até o final. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau!